Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo desse nosso canal. Aqui é JLG, seu anfitrião, e hoje iremos falar sobre 10 super jogos do PlayStation 4. Mas antes disso, deixa um likezinho e se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho. E vamos pro vídeo. The Last of Us Parte 2, desenvolvido pela Naughty Dog em 2020. Ele é jogado em uma perspectiva de terceira pessoa. O jogador atravessa ambientes pós-apocalípticos como edifícios e florestas. Para avançar na história, o jogador pode usar armas de fogo, armas improvisadas e furtividade para se defender de humanos hostis e criaturas infectadas por uma mutação do fungo Cordyceps. O jogo altera intermitentemente o controle do personagem jogável entre Ellie e Abby. O jogador também controla brevemente Joel na introdução do jogo. A natureza ágil das protagonistas introduz elementos de plataforma no jogo, permitindo que o jogador pule e suba através de ambientes e obter vantagens táticas durante o combate. Algumas áreas do jogo são navegadas com um cavalo ou um barco. Em combate, o jogador pode usar armas de longo alcance, como rifles e arcos. As armas de curto alcance, como revólveres e pistolas. O jogador é capaz de vasculhar armas brancas de uso limitado, como facões e martelos, e jogar garrafas e tijolos para distrair, atordoar e atacar inimigos. Por ter uma jogabilidade muito boa e por ter uma história cativante, hoje eu sou fã assumido de The Last of Us Parte 2 e vale a pena ser jogado, pessoal. God of War, desenvolvido pela Santa Monica Studio em 2018. Muitos anos após os eventos de God of War 3, Kratos acabou no mundo da mitologia nórdica, na antiga Noruega, no reino de Midgard, e tem um filho chamado Atreus. Depois que a segunda esposa de Kratos e a mãe de Atreus, Freya, faleceu de uma causa desconhecida, os dois partiram em uma jornada para cumprir o seu desejo final, de espalhar suas cinzas no pico mais alto dos 9 reinos. Ao longo da sua jornada, eles são atacados por Baldur, que foi enviado por Odin para chegar a Freyr, a fim de prevenir o Ragnarok, sem saber que ela havia morrido. Depois que Kratos finalmente mata Baldur, a mãe de Baldur, Freya, jura vingança contra Kratos. Ele e Atreus completam sua jornada e descobrem que Freya era uma gigante que prevê o futuro e escolheu permanecer em Midgard. E por ter excelentes gráficos, excelente trilha musical e uma história cativante do início ao fim, ele te prende nessa incrível jornada. Red Dead Redemption 2, desenvolvido pela Rockstar Studios em 2018, com uma temática de faroeste, jogada em uma perspectiva de primeira ou terceira pessoa. O jogo se passa em um ambiente de mundo aberto, apresentando uma versão fictícia do Oeste, do Centro-Oeste e do Sul dos Estados Unidos em 1899, durante a segunda metade da Era do Velho Oeste e a virada para o século XX. O jogo apresenta modos para um jogador e multiplayer online.
Na maior parte do jogo, o jogador controla o fora-da-lei Arthur Morgan, um membro de gangue, a fim de concluir várias missões, cenários lineares com objetivos definidos. Para progredir na história, no epílogo do jogo, o jogador controla John Marston. Fora das missões, o jogador pode percorrer livremente em seu mundo interativo. Por tudo isso, Red Dead Redemption 2 ganhou o prêmio de melhor jogo do ano. The Witcher 3, desenvolvido pela CD Projekt Red em 2015, apesar de ser similar aos jogos da série The Witcher 3 melhorou sua jogabilidade em diversos aspectos. O sistema de combate foi completamente renovado. Decorre num sistema usual do gênero RPG de ação, combinado com o uso de magias e entre novas mecânicas introduzidas no game. Dentre elas estão os sentidos do bruxo, a técnica de combate a cavalo e em alto mar, a possibilidade de mergulhar e a inclusão de uma besta como arma alternativa. Além disso, Gerard agora pode saltar, escalar e pular sobre objetos, algo que não era possível nos títulos anteriores. Cada escolha ou atitude do jogador afeta o mundo do game. Todas as missões possuem inúmeras maneiras de se completar, o que interfere muito no resultado de cada uma delas. GTA V, desenvolvido pela Rockstar Games em 2013, é um jogo em que o jogador joga a partir de uma perspectiva de terceira pessoa ou primeira pessoa. Os jogadores completam missões, que são cenários lineares com objetos definidos, a fim de progredirem pela história principal. Os jogadores podem vagar livremente pelo mundo do jogo, quando não estiverem dentro das missões. O mundo é composto pela área rural de San Andreas e pela cidade fictícia de Los Santos, com a área total sendo bem maior do que nas versões anteriores do jogo. O mapa pode ser explorado completamente assim que o prólogo do jogo é completado. Porém, a progressão da história libera conteúdos de jogabilidade. Os jogadores podem usar ataques corpo a corpo, armas de fogo e explosivos, acessados através de uma roda de armamentos a fim de combater inimigos. Tendo a capacidade de navegar pelo mundo por meio de automóveis, aeronaves, barcos e a pé. Um sistema de mira automática e cobertura que podem ser usados a fins de ajudarem no combate contra os oponentes. Horizon Zero Dawn, desenvolvido pela Guerrilla Games em 2017, é um jogo de RPG de ação em que os jogadores controlam a protagonista Aloy, uma caçadora e arqueira, em um cenário futurista, um mundo aberto pós-apocalíptico, dominado por criaturas mecanizadas como robôs dinossauros. Os componentes destas criaturas, como eletricidade e o metal, são vitais para a sobrevivência de Aloy, sendo necessário ela revisar os cadáveres dessas criaturas em busca de recursos. Os jogadores têm várias formas de matar os inimigos, como criar armadilhas, usar armas de longo alcance, como setas, utilizando explosivos, combate corpo a corpo ou fazendo mortes silenciosas.
O combate divide-se assim em 3 estilos distintos. Um usa táticas furtivas, outro mais orientado para o poder de fogo do jogador e o último focado na criação de armadilhas. Death Stranding, desenvolvido pela Kojima Productions em 2019, cercado pela morte, Sam Bridges deverá enfrentar um mundo completamente transformado pelo Death Stranding, um evento apocalíptico. Carregando as últimas esperanças de um futuro, Sam embarca em uma jornada para reconstruir o mundo aniquilado, um passo de cada vez. De acordo com o criador do jogo, Kojima, um dos aspectos chaves do jogo é a ligação que existe entre a vida e a morte. O jogo se passa nos Estados Unidos, após um evento cataclísmico, que fez com que criaturas destrutivas começassem a vagar pela Terra. Os jogadores controlam Sam, um mensageiro encarregado de entregar suprimentos para colônias isoladas e reconectá-los por meio de uma rede de comunicação sem fio. Final Fantasy VII Remake, desenvolvido pela Square Enix em 2020. No jogo, os jogadores controlam Cloud Strife, um ex-soldado que se torna um mercenário contratado pelo grupo ecoterrorista Avalanche para lutar contra Shira Corporation, que está sugando a energia vital do planeta. Todos os elementos foram refeitos, usando gráficos poligonais, diferentemente dos ambientes pré-renderizados do original. A história inclui grandes expansões no desenvolvimento dos personagens e algumas adições ao enredo do jogo. As mecânicas de exploração e combate ocorrem em tempo real. O jogo possui um sistema de Active Time Battle, alterado em relação ao original, que sua barra pode se encher gradualmente ou rapidamente por meio de ataques. Assim que o Active Time Battle é preenchido, pode pausar a ação e usar habilidades como magias, itens e movimentos especiais. Resident Evil 2 Remake, desenvolvido pela Capcom em 2019. No jogo, os jogadores controlam o policial novato Leon S. Kennedy e a estudante universitária Claire Redfield, enquanto tentam escapar de Raccoon City durante um apocalipse zumbi. O jogo foi aclamado pela crítica e com elogios direcionados à sua apresentação, jogabilidade e fidelidade ao jogo original. Resident Evil 2 é uma recriação do Resident Evil 2 original lançado pela PlayStation em 1998. Ao contrário do original, que usa controles angulares de câmera fixa, essa recriação apresentará uma jogabilidade de tiro em terceira pessoa semelhante à de Resident Evil 4 e sucessores. A história se passa na fictícia cidade de Raccoon City, em setembro de 1998, onde uma corporação Umbrella causa um surto de vírus conhecido como G-Vírus na cidade e transformou toda a cidade em zumbis. Com uma excelente jogabilidade e excelentes gráficos, Resident Evil 4 é um jogo que vale a pena ser jogado.
Spider-Man, desenvolvido pela Insomniac Games em 2018, a jogabilidade é apresentada a partir de uma perspectiva de terceira pessoa, com foco principal ficando na movimentação e habilidades de combate do Homem-Aranha. O personagem pode navegar livremente por Nova York usando suas teias, também podendo interagir com personagens não jogáveis, assumir e completar missões e desbloquear novos dispositivos e trajes ao progredir na história principal, ou através da realização de diferentes tarefas. O jogador também pode participar de missões paralelas opcionais, como o objeto de conseguir conteúdos extras e itens colecionáveis variados. O combate envolve conectar diversos ataques e usar o ambiente e teias a fim de incapacitar o maior número possível de oponentes. Spider-Man é um excelente jogo com excelentes gráficos, uma excelente trilha sonora e vale a pena ser jogado.